boas-vindas para essa aula, onde a gente vai falar sobre estados emocionais nesse módulo de reprogramação mental. Esse módulo, ele está aqui para literalmente reprogramar a tua mente, te levar do 0 a 300 km por hora na tua carreira. Então você vai ter um mapa de como acessar as melhores estratégias para modificar e programar a tua mente da maneira correta, que te leve para o sucesso. E isso não é blá blá blá, não é balela. A gente está aqui para falar sobre neurociência, a gente está aqui para falar sobre resultados consolidados, sobre exemplos práticos. Então a gente vai falar sobre estados emocionais. Primeira coisa que eu quero te chamar a responsabilidade aqui nessa aula é para que você ative literalmente o modo aula. Tudo que a gente viu até aqui no primeiro módulo, o módulo de reaprendizagem combinativa, tudo que a gente viu sobre autoconhecimento e traçar as tuas metas, os teus objetivos. E agora aqui nesse módulo de reprogramação mental é para que você construa uma escadinha mesmo. Construa degrau a degrau na tua carreira e acesse níveis altos de resultado de sucesso. Tudo que você constrói, todos os níveis de resultado que você tem, vem através das ações que você desempenha. Essas ações, elas têm uma fonte. E essa fonte são os teus hábitos e os teus comportamentos. E esses comportamentos, eles são resultado dos teus estados emocionais. Então a gente vai falar nessa aula aqui que todo ser humano, ele acessa, ele está em estados emocionais específicos. Nesse exato momento, eu estou em estados emocionais. Nesse exato momento que você está assistindo essa aula, você está em um específico estado emocional. Pode ser que quando você for assistir essa aula novamente, de repente daqui a 3 dias, ou então daqui a algumas horas, você já esteja em outro estado emocional. Então imagina que eu estou em estado emocional cheio de recursos. Eu estou em um estado emocional que me deixa confiante, que me deixa preparado para entregar o nível de energia que você merece. O nível de energia que eu quero transmitir aqui. Então eu estou nesse estado emocional, então os meus comportamentos vão ser ativos. O meu grau de ação, o meu grau de aceleração dos meus raciocínios vão ser determinados pelos meus estados emocionais. E esse nível alto de ações, essa ação massiva vai gerar os resultados que eu espero. Ou seja, um aprendizado alto para você, um aprendizado importante, um aprendizado realmente que gere valor para a sua vida. Então, você pode de repente estar assistindo essa aula num estado emocional baixo, ou seja, sem recurso algum. De repente você teve algum estresse no trabalho, de repente você viu alguma coisa que você não gostaria de ver e isso te empurrou para esses estados emocionais. Então, todo ser humano, ele acessa e em todos os momentos da sua vida, você e eu vamos estar em estados emocionais. E os nossos comportamentos são resultados desses estados emocionais. Eu não quero que você responsabilize os seus estados emocionais, porque até os seus estados emocionais, quem é responsável é você mesmo. Eu quero te chamar aqui a uma autorresponsabilidade de entender que são esses estados emocionais que geram os teus comportamentos e aí sim criar, projetar os estados emocionais corretos que vão ser apoiadores dos teus resultados. Então, literalmente, você precisa dominar essa estratégia que eu vou passar. E você pode perguntar o seguinte: Gabriel, eu vivi a minha vida toda sem entender isso. Eu vivi a minha vida toda sem entender de onde vêm os meus comportamentos. E nessa aula, é isso que eu vou aprender exatamente. Nessa aula você vai entender que tudo, essa é a chave para gerar os comportamentos e as ações que vão gerar os resultados que você deseja em toda a sua vida. A grande diferença dos profissionais de fracasso, dos profissionais que têm ciclos, microciclos de sucesso, consequentemente sucesso a longo prazo, a diferença é que esses profissionais de sucesso, eles acionam ou agem a partir de estados emocionais apoiadores dos resultados que eles projetam. Então, no módulo 3, o módulo de autoconhecimento, você projetou os resultados que você queria ter, você traçou metas, objetivos. Agora eu quero te dar uma estratégia para programar a tua mente, para que essa programação mental gere os comportamentos que vão apoiar as tuas ações, que vão apoiar as ações que vão gerar esses resultados. Então, quando a gente traça metas, quando o ser humano ele traça metas, ele entende que existe um conjunto de ações para atingir esses resultados. O que eu chamei de conjunto de rotinas. Para que você consiga cumprir essas micro-rotinas, essas micro-ações massivas, de forma intensa, você precisa então estar com a programação mental correta. Porque muitas pessoas pensam: caramba, Gabriel, então você está dizendo que as pessoas que se tornam ricas, que se tornam bem-sucedidas, que têm uma carreira próspera, que têm sucesso, é porque elas têm uma programação mental específica? Isso, é isso mesmo.
Então talvez seja difícil de acreditar, talvez esteja distante daquilo que você leu a vida inteira, aquilo que você viveu. Porém, quando você entende que os teus comportamentos geram as tuas ações geram os níveis de resultado que você vai ter, e quando você entende que o que gera os seus comportamentos é a tua programação mental, aí você chega a esse quociente aqui comum que eu quero gerar para vocês. Então nessa aula, ativa literalmente o modo aula. Nessa aula a gente vai falar sobre estados emocionais. Então, a definição para estados emocionais pode ser tida como um conjunto complexo de milhões de processos neurológicos acontecendo dentro de nós. E a grande verdade é que todos nós, seres humanos, acessamos estados emocionais de forma consciente e inconsciente. A maioria de nós acessa estados emocionais de forma inconsciente, simplesmente por vermos alguma coisa, ou por ouvirmos alguma coisa, ou por sabermos, tomarmos conhecimento de alguma notícia, por exemplo, nós simplesmente já entramos no estado emocional. A grande questão é que esses estados emocionais podem ser apoiadores ou fortalecedores ou enfraquecedores, paralisantes. Então existem dois macrogrupos de estados emocionais, os estados apoiadores e fortalecedores e os estados paralisantes ou enfraquecedores. Esses estados emocionais, eles dizem respeito às pessoas de sucesso e às pessoas de fracasso. Uma pessoa tem tanto sucesso quanto puder acessar ou se posicionar nos estados emocionais apoiadores e fortalecedores. Porque isso sim vai gerar os comportamentos que ele precisa, o nível de ações que ele deseja desempenhar, o nível de ações necessárias para atingir o resultado que ele almeja. Seja qual for esse resultado, pode ser um resultado da sua família, um resultado do seu casamento, pode ser um resultado na sua empresa, um resultado na sua carreira, no seu trabalho, nas vendas, enfim. Os estados emocionais governam os comportamentos e hábitos, que governam as ações que nós temos, que determinam os resultados, porque não existem resultados sem ação. É isso que a gente está vendo aqui nessa aula de programação, de reprogramação mental. Esse módulo todo ele fala sobre o poder específico da ação. E eu estou querendo dizer que as ações geram os resultados, mas o que é que vem antes das ações? Pois bem, depois de dizer que os estados emocionais governam os nossos comportamentos e que todo comportamento do ser humano vem dos estados emocionais que aquele ser humano está naquele determinado momento, nós precisamos então nos perguntar, a pergunta óbvia seria: como, Gabriel, eu vou chegar no estado emocional apoiador? E o que são os estados emocionais apoiadores? Antes de responder essa segunda pergunta, eu vou responder que existem duas formas de criar os estados emocionais. Essas duas formas nós vamos explorar nessas próximas aulas. Mas nessa aula eu vou mergulhar nessa primeira forma de criar os estados emocionais apoiadores. Então, voltando aqui, eu preciso explorar para vocês o que são estados apoiadores, fortalecedores e estados paralisantes ou estados enfraquecedores. Os estados emocionais, eles são tudo aquilo que o ser humano deseja. Quando você geralmente pergunta para um ser humano o que é que ele quer, ele geralmente diz que quer amor, paz, alegria, que quer felicidade. E geralmente essas coisas estão atreladas aos estados emocionais, porque amor, alegria, paz, felicidade são coisas que nós criamos. É possível uma pessoa ser muito feliz, tendo nenhum dinheiro, tendo nenhum recurso e morando ao lado de um canal ou de um esgoto. E é possível uma pessoa morar nos melhores prédios de Nova York ou de São Paulo, nos melhores apartamentos maiores e viver em depressão. Porque os estados emocionais, eles são o padrão pelo qual o ser humano deseja. Então é possível que uma pessoa acesse esses estados emocionais de confiança, amor, alegria, estando num padrão muito baixo de recursos financeiros. E é possível uma pessoa acessar esses estados emocionais ou quase que viver nesses lares emocionais, e a gente vai explorar um pouco mais sobre lares emocionais nas próximas aulas. Então é possível uma pessoa viver quase que completamente nesses lares ou nesses estados emocionais paralisantes, mesmo tendo recursos financeiros muito grandes, ou morando em casas ou palácios, ou em casas realmente apaineladas, casas ricas, financeiramente falando. Mas mesmo o dinheiro, quando a pessoa diz que quer dinheiro, esse dinheiro, ele na verdade não é o que a pessoa deseja. Porque nenhum de nós quer colecionar um papel verde com o timbre, o rosto de pessoas renomadas no passado. Não, nenhum de nós quer isso. O que nós queremos é o que o dinheiro pode nos proporcionar: conforto, confiança, vínculos sociais, ou até mesmo alegria,
poder comprar o conforto que nós desejamos, enfim. O que nós desejamos é o que o dinheiro pode nos proporcionar. Só que até mesmo isso é adquirido com os estados emocionais corretos. Então, depois dessa aula, eu quero te ensinar, essa aula e a próxima, como você acessar os estados emocionais apoiadores que vão fortalecer, que vão encorajar ao comportamento correto, que vai gerar as ações adequadas para atingir o resultado que você deseja, seja ele financeiro ou não. Então, estados mentais fortalecedores ou apoiadores te deixam com confiança, amor, alegria, força interior, um poder pessoal grande. Eles emanam desse estado, o poder pessoal, o êxtase. E os estados mentais ou emocionais paralisantes, eles geram confusão, depressão, medo, raiva, ansiedade, tristeza e, sobretudo, frustração. Então eu preciso aqui falar para vocês que os estados emocionais, eles resultam nos comportamentos. E os dois macrogrupos são os estados sem recursos e os cheios de recursos. Os cheios de recursos eu estou dizendo que são os estados apoiadores, os estados fortalecedores. E os sem recursos, que te deixam absolutamente sem recursos, são os estados enfraquecedores ou paralisantes. Todo ser humano, ele utiliza os recursos que ele tem. Como é que um jogador de alta performance em futebol, ou de basquete, ou de tênis, ele consegue em dias áureos, dias incríveis, acertar todos os pontos, parece que a bola sempre marca na linha, você consegue fazer todas as cestas de 3, e em outros dias parece que existe uma nuvem negra sobre eles. E eles não conseguem nem marcar um gol, nem fazer aqueles dribles que eles estão acostumados. Isso pode acontecer comigo, com você, numa metáfora mais simples, num exemplo mais simples. Quando nós estamos naquele dia de reuniões e parece que temos todas as respostas para as perguntas, estamos cheios de confiança, parece que todos os sinais estão verdes, parece que tudo está indo bem, e de fato está indo, você se posiciona no estado emocional cheio de recursos. Independente dos eventos externos, você está confiante, você está cheio de amor, cheio de vigor, sua vitalidade está no alto nível. Mas ao mesmo tempo existem dias que você acorda e parece que já se posiciona em estados emocionais sem recursos, estados emocionais enfraquecedores. E às vezes esses estados emocionais enfraquecedores acontecem por causa de um sonho, uma mistura de situações inconscientes que fizeram com que de repente você sonhasse com um adultério, uma traição do seu cônjuge, ou algo do tipo, e isso te fez acordar num estado emocional de raiva, ou de dor, ou de medo. Enfim, às vezes você acorda, sem precisar de um sonho, só dei um exemplo do sonho, mas às vezes você acorda em estados emocionais que já te colocam sem recurso algum, e você vai utilizar os recursos que você tem naquele estado emocional. Então a grande chave é sair desse estado emocional sem recursos, de raiva, medo, frustração, ansiedade, e se posicionar num estado cheio de recursos, um estado fortalecedor, de alegria, de paz, de confiança, de poder pessoal. E eu vou te ensinar essas duas formas de criar esses estados emocionais, de te posicionar nesses estados emocionais corretos. E essas duas formas são, a primeira delas, a representação interna. O que e como representamos na nossa mente os eventos externos. O que e como dizemos e ouvimos em nossa mente daquilo que acontece. Como e o que você fala para si mesmo do que aconteceu externamente. É a chave para você criar os estados emocionais que geram os comportamentos que você deseja. Então, literalmente, essa é a primeira forma. A primeira forma são as representações internas. Tem a ver com o foco, não em relação à produtividade, que é o que a gente vai ver no último módulo, mas sim em relação à representação interna. Aquilo que você foca, como você lê o evento que está acontecendo externamente, na sua mente, como você entende e interpreta, porque tudo na vida é questão de interpretação. As interpretações internas geram o estado emocional que você vai se posicionar e, consequentemente, esse estado emocional, sendo apoiador, vai gerar os níveis de comportamento que você precisa para atingir um nível de ação interessante e massivo para gerar o resultado que você deseja. Consistentemente, você pode. Se você, imagine isso, você se posicionar sempre nas circunstâncias que você mais precisa ou simplesmente não, que você quer viver esse estilo de vida, um estilo de vida de viver com alma. Se você quer acessar estados emocionais que te deixem mais dinâmicos, mais cheios de recursos, com muita confiança, com o grau de certeza de que as ações que você vai desempenhar vão gerar os resultados que você deseja. Se você quer, você pode. Se você quer acessar esses estados emocionais, eu estou te trazendo a estratégia correta para você poder acessar esses estados emocionais. E a primeira delas são as representações internas, e eu vou desmembrar um pouco mais desse primeiro fator aqui nessa aula.
E na próxima aula a gente vai ver esse segundo fator criador dos estados emocionais, que é, na verdade, a fisiologia. A fisiologia, a maneira como você se comporta em relação ao teu corpo, pode modificar o teu estado emocional. Então a maneira como você mantém a postura, a tua bioquímica, a tua energia, a tua respiração, a tua tensão muscular, músculo facial. E eu vou trazer estudo científico aqui para você. Isso tudo que eu estou falando é ciência, ok? Então, eu estou trazendo aqui para vocês e a gente vai desmembrar um pouco mais sobre essas representações internas. Imagine que a pessoa que você ama, o teu cônjuge, a tua esposa, o esposo, chegou atrasado em casa, muito além da hora que ele tinha programado para chegar. É uma hora que não é convencional. Imagine, você tem duas escolhas aqui, duas escolhas racionais. Ou você vai escolher interpretar esse atraso com um estado emocional, ou a partir de um estado emocional de preocupação, ou você vai adotar a interpretação que te gera um estado emocional de raiva ou medo. Ou seja, você tem duas escolhas para um atraso como esse. E essas são as tuas duas escolhas. Ou você vai interpretar esse atraso como uma situação realmente atípica e você vai agir de conformidade com essa preocupação, você vai ligar para os hospitais, para os amigos, para as pessoas no trabalho, você vai literalmente ficar preocupado e quando a pessoa entrar por aquela porta, a porta do seu apartamento, a porta da sua casa, você vai despender um alívio, talvez um suspiro, você vai abraçar aquela pessoa por alguns segundos. Esse é o grau de comportamento que você vai ter a partir desse estado emocional. Ou seja, você interpretou internamente algo que aconteceu externamente, um atraso, ou seja, não foi você que provocou esse atraso, mas você interpretou internamente que algo de ruim aconteceu, um sequestro, um assalto, uma batida de carro, um pneu furado. Você interpretou que pode ter acontecido um acidente, ou então algo realmente urgente no trabalho, e você ficou preocupado, ou você ficou preocupada. E esse estado de preocupação gerou um comportamento de alívio, de suspiro quando você viu a pessoa que você ama entrando pela porta. Isso não é um convite a você ignorar, de repente, todos os efeitos ou tudo que realmente aconteceu. Eu estou aqui te colocando no estado emocional, ou te provocando aqui a essa reflexão, de que você pode gerar a interpretação interna que você quiser. Então, se você quiser gerar uma interpretação interna de preocupação, você pode gerar. Agora, não é um convite a você descartar que de repente ele pode ter te traído e você conversar com essa pessoa, com a pessoa com quem você ama. Conversar, entender o que aconteceu depois que essa pessoa chegar. Agora imagine, se você se posiciona antes de saber de tudo, num estado emocional de raiva e medo, provavelmente você está interpretando. O que vai gerar esse estado emocional é uma interpretação de que a pessoa que você ama está te traindo, está te abandonando, então não valoriza os teus sentimentos e o teu tempo, tanto quanto você gostaria que ele valorizasse. De repente ele simplesmente está te trocando novamente por mais algumas horas no trabalho. Ou ele está te trocando por uma outra pessoa, ou ela está te trocando por uma outra pessoa. E isso tudo causa dor. E o teu grau de comportamento vai ser muito diferente do estado emocional da preocupação quando você vê essa pessoa entrando na sua casa, pela porta. Quando você vê a pessoa amada entrando pela porta da sua casa, do seu apartamento, você não vai ter alívio. Você não vai suspirar agradecido. Você simplesmente só vai voltar a jogar um jarro na cabeça dessa pessoa porque você está com raiva ou medo. Porque você interpretou aquele atraso como um adultério, como um relacionamento clandestino. Então, todos os estados emocionais que nós sentimos geram os comportamentos que nós temos. Esses comportamentos geram, através desse exemplo, acho que você entendeu mais claramente. Esses comportamentos geram as ações, e as ações geram resultado. Então vai ser muito mais produtivo para o teu relacionamento, digamos que você se posicione, esse é o exemplo de relacionamento, você se posicione no estado emocional de preocupação e não de raiva. Porque afinal você não sabe o que aconteceu. O celular está desligado, de repente de fato aconteceu um acidente ou alguma coisa realmente calamitosa. E você precisa representar algo externo que aconteceu, no caso do nosso exemplo, o atraso, como algo realmente que fugiu do controle do seu cônjuge, por exemplo. Então é muito importante que você entenda que as representações internas são o primeiro fator que alteram, que geram os estados emocionais. E desse estado emocional escolhido pela tua representação interna, você vai ter o comportamento, as ações e o resultado. Então, literalmente, você vai plantar, você vai colher o que você plantou. O que você plantou na sua mente. Aquilo que nós imaginamos geram as nossas convicções, que essas convicções geram um grau de razão muito intenso. Então, até aquela pessoa, de repente, amada, provar que ela não está te adulterando, você vai ficar contrariada.
Então é muito importante que você entenda que os estados emocionais geram os comportamentos, que geram as ações, que geram os teus resultados. Mas o primeiro fator que gera os teus estados emocionais, que criam os teus estados emocionais, são as tuas representações internas. Então é o teu foco, é aquilo que você foca, aquilo que você interpreta, como você interpreta, e o que você interpreta, como e o que você imagina, como e o que você diz para si mesmo de algo que aconteceu externamente. Ok? Então, para a gente fechar essa aula, o resumão da ópera é esse. É que você pode dominar e construir os estados emocionais que apoiem os teus comportamentos, que apoiem esses comportamentos, apoiem as ações, o nível de ação que você precisa, e essas ações gerem o resultado que você deseja. Esse é o resumo da ópera dessa aula aqui. Então, primeiro fator que gera os estados emocionais são as representações internas. Vamos então para a próxima aula, onde a gente vai entender um pouco mais como a fisiologia pode dominar e pode gerar e criar os teus estados emocionais.